Glória a Deus. Vocês estão dispostos a ouvir a última mensagem do último domingo? Aleluia. Eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Diga, essa manhã é uma manhã de realinhar as nossas prioridades. Aleluia. Para que nós possamos começar um ano alinhado, nós vamos realinhar agora as prioridades, amém? Esdras capítulo 1, versículo 1 a 8. Eu quero ler aqui do 1 ao 8. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, que nós vamos tirar desse texto aqui tudo aquilo que o Espírito vai falar conosco nessa manhã aqui. Amém? No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Irmãos, isso aqui me chama tanta atenção, porque Ciro aqui não é crente. Ciro aqui não é um homem que nasceu da descendência de Abraão, filho de Abraão. Isso aqui é um homem que Deus escolheu para um tempo, que Deus chamou para um tempo. E a Bíblia diz que, através da profecia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Eu vou repetir isso aqui. Deus encarregou esse homem de edificar, diga edificar, uma casa em Jerusalém de Judá. Diga, a vontade de Deus não mudou. Quem dentre vós é, e de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edificamos a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todos aqueles que restarem em algum lugar em que habita os homens desse lugar, o ajuntarão, como prata, ouros, bens, gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantou os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cuja o Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos, pratas como ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinham trazido de Jerusalém, e os que tinham posto a casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate, que o entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais um privilégio de transmitir a tua palavra. Que o teu Espírito, Pai, venha fluir aqui nessa manhã, que a tua vida venha manifestar, que haja um fluir de rios de água viva, Pai, inundando a cada um que ouve aqui. A tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Pai querido, tua palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso nessa manhã nós vamos desfrutar de um banquete espiritual. Nós vamos desfrutar, Pai querido, daquilo que o Senhor tem para nós, para liberar. Eu declaro, Pai querido, que essa manhã nós vamos sair daqui
totalmente, Pai queridos, impactados pela Tua glória. Nós vamos sair daqui, Pai, debaixo de uma unção, Pai, sobrenatural para esse ano de 2026, para a edificação da Sua casa, Pai. Te damos honra e te damos glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa passagem que está em Esdras, eu quero contextualizar para os irmãos entender o contexto que nós vamos trazer essa palavra nessa manhã. Israel estava 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. Não porque Deus não amava esse povo, mas porque Deus, ao longo de tempo, vinha advertindo esse povo. Vinha advertindo esse povo a voltar o coração para Deus. É tão interessante que quando nós olhamos para esse povo, ele tinha o templo onde eles adoravam, eles iam ao templo adorar, eles tinham o culto continuamente, eles vinham no culto continuamente. A religião era ativa, mas o coração desse povo por um tempo estava dividido. Diga coração dividido. Então Deus levanta profetas. Interessante que Isaías vai profetizar, e Isaías vai dizer no capítulo 29, 13: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que Jeremias está dizendo: vocês vão aos cultos, vocês ofertam, vocês dizimam, vocês fazem todas as coisas, mas o coração de vocês não está com o meu coração. Então Deus vem alertando esse povo por muito tempo. E quando nós vemos a história, esse povo foi levado cativo por Nabucodonosor. Esses domingos atrás, não lembro quando foi, mas eu preguei uma mensagem parecida com essa. Quando Deus deixa de ser a prioridade, mesmo com cultos, com adorações, a nossa proteção se vai. Diga: Deus tem que ser a nossa prioridade. 2 Coríntios 36 e 15 diz assim: o Senhor Deus de seus pais lhe enviaria advertência, mas zombaram dos seus profetas. O cativeiro não foi um acidente na história. Não, o cativeiro foi uma consequência de prioridades desalinhadas. Quando o povo de Deus, a qual foi chamado por Deus, o coração deles se dividiu. E é interessante que o coração deles se desalinhou. Então Deus agora permite vir uma disciplina, mas Deus não cancela o propósito que Deus tinha com esse povo. Diga: Deus não cancelou o propósito. Mesmo no cativeiro, Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo no cativeiro, nós vemos essas pessoas que ficaram 70 anos ali na Babilônia. Deus não abandonou esse povo, Deus estava com esse povo. Ezequiel capítulo 11, versículo 16, diz bem assim: antes que eu os tenha lançado para longe, eu lhes serei por santuário. Mas é interessante que agora esse povo está na Babilônia. Diga: na Babilônia. Na Babilônia não tinha o templo mais, porque o templo foi destruído. Nabucodonosor, ele entra, ele coloca fogo, ele destrói todo o templo, ele leva todos os utensílios, ele leva tudo aquilo que era de valioso. Ele não só leva os utensílios, ele destrói a cidade toda, e ele tira mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Não foi pouquinhas pessoas, irmãos, foi 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, agora sendo levado cativas para a Babilônia. 70 anos babilônico, aonde Deus agora está tratando o coração desse povo. Quando eles estavam em Jerusalém, eles tinham um templo, eles tinham um altar, eles adoravam o Senhor. Mas agora, debaixo do governo de Nabucodonosor, eles não tinham templo, eles não tinham altar, eles não tinham os cultos deles, mas Deus estava trabalhando no coração desse povo. É interessante que o cativeiro foi uma disciplina para preparar aquilo que Deus iria fazer com esse povo. A libertação desse povo não foi para o conforto deles, mas foi para que eles viessem se realinhar ao propósito de Deus. Diga: Deus me salva, porque Deus tem um propósito para realizar comigo.
Muitas pessoas são salvas, mas depois que nós somos salvos, nós fomos tirados do império das trevas, nós fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Nós agora temos que entender que Deus nos salva para algo. Diga: Deus me salva para algo. Deus não me salva por salvar. Deus traz agora uma correção de rota. É assim que estava acontecendo com esse povo. Deus liberta esse povo, Deus tira esse povo agora, mas Deus está dizendo: o meu propósito continua com vocês. Quando chega o tempo da libertação, Deus, se precisar remover reis, Deus remove reis. Se Deus precisar mexer, Deus mexe. 150 anos antes de nascer Ciro, o profeta Isaías vai dizer: eu chamei esse homem, eu escolhi esse homem, e o meu espírito vai estar sobre esse homem, e esse homem vai fazer parte da minha história para libertar o meu povo das garras da escravidão. Eu não sei se parece que Deus perdeu o controle, porque o povo agora colocou ídolos, a qual substituíram a adoração. O povo adorava a Deus, mas havia ídolos que Deus teria que trabalhar dentro do coração deles durante os 70 anos babilônico. Então, Babilônia não é o desejo de Deus, o cativeiro não é o desejo, mas é uma correção de rota, em um alinhamento de coração. É interessante que Deus dá um decreto. Em Esdras capítulo 1, versículo 1, o Senhor despertou, a Bíblia diz, o espírito de Ciro. Como eu já disse para você, 150 anos antes dele nascer, Deus chama ele pelo nome. E Deus diz o que ele vai fazer: eu quero que você ajude uma construção da minha casa. Uau! O decreto da libertação veio, diga, por causa do propósito. Diga: Deus se move por propósito. Deus não faz coisas por fazer, irmãos. A minha vida tem um propósito, a tua vida tem um propósito, e é melhor eu encaixar no propósito de Deus do que viver desconectado do propósito de Deus. Porque no propósito de Deus eu vou ter toda a provisão que Deus tem para liberar para a minha vida. Quando chega o tempo da libertação, Deus vai remover reis, Deus vai remover império, Deus derruba o sistema babilônico, entra o sistema persa, e agora entra Ciro, e depois de Ciro vai entrar Dairo, e nós vamos continuar a história. E é interessante que quando nós olhamos para a história de Israel, agora esse povo que está indo, regresso às suas casas de volta, que não havia mais casa, não havia mais cidade, não havia mais muro, havia as ruínas, havia simplesmente tudo destruído. Os israelitas, após o cativeiro babilônico, eles voltam para lá, e a palavra que Deus disse para ele: eu quero que vocês construam uma casa. Eu não sei se você sabe, mas todo domingo, todas as células, todas as reuniões que nós estamos fazendo uma coisa. Diga: construindo uma casa. Deus levanta Ciro, Deus levanta os recursos, Deus destrói um império babilônico, e Deus fala: o meu propósito não vai ficar parado, vocês vão construir uma casa. Mas é interessante, quando eles retornam do cativeiro, a primeira coisa que eles restauram é o altar. Diga: o altar. O altar fala da comunhão. A primeira coisa que restaura é a cruz, porque a cruz fala aonde Cristo morreu para que eu e você hoje fôssemos aceitos. A Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Então, quando eles voltaram, a primeira coisa, quando eles estão voltando agora do cativeiro babilônico, eles estão agora fazendo o quê? Restauraram o altar, porque o altar fala quando nossa comunhão é restaurada com o Senhor. Então eles restauraram a comunhão com o Senhor. E aí, então, interessante que quando eles restauram a comunhão, eles edificam o altar. Então agora eles lançam o fundamento, eles lançam agora a fundação para começar a construção do templo. Mas levanta-se agora um grupo de pessoas e começam a falar mentiras para Ciro, que agora é rei, e diz: esse povo que está agora, que você libertou, ou que Ciro libertou, eles não vão mais se submeter ao seu governo, não vão pagar mais imposto. E essas cartas falsas que chegaram até o rei, foi que aonde Ciro deu um decreto: eu quero que vocês parem agora com toda a construção. Toda a construção.
por 12 anos, toda a construção foi parada. Esses 12 anos tem algo que vai conectar daqui a pouco. Por causa de ameaças, ou por causa de calúnias, ou por causa de mentiras, a obra de Deus foi parada. O plano de Deus foi parado por 12 anos. Então, o que acontece? Deus tem que levantar um outro homem aqui. Depois de 12 anos da obra da reconstrução do templo, Deus agora levanta um homem. Deus levanta Ageu. E eu quero ler agora com vocês Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 12 anos, o povo tinha uma desculpa: ainda não veio o tempo não é agora, não veio o tempo. Você sabe o que significa o nome Ageu? Ageu, irmãos, ele faz parte de uma história tão precisa no povo de Israel. Mas quando você lê o livro de Ageu, você fala: Ageu, que nome é esse? Tem na Bíblia Ageu, aonde que está isso? Ageu, e ainda em inglês é Agai. Só tem 2 capítulos. Mas quando Deus levanta Ageu, esse profeta, o nome desse profeta tem significado. O nome de Ageu significa minha festa. Sabe o que Deus está falando? Sai dessa tua festa e entra na minha festa. Eu quero trazer vocês para a minha festa. Hoje é um culto o quê? De celebrar. Uau! Tem gente que para estar num domingo aqui, às vezes é muito difícil. Mas sabe o que eu venho aqui, irmão? Eu venho para celebrar. Eu fico feliz quando chega o domingo. Eu fico feliz quando chega a sexta. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer nós celebrar. Todo culto é uma celebração, toda célula é uma celebração. Deus levanta esse profeta e fala: olha, eu sei que por 12 anos foi interrompido, mas agora eu vou levantar você para trazer esse povo, a voltar esse povo para a minha festa. É como Deus está dizendo: venham para a minha festa. Venham agora para aquilo que eu tenho. Sabe o que Deus está falando? Eu quero agora alinhar a prioridade do coração de vocês. Irmãos, se nós queremos ter um ano de 2026 de multiplicação, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um alinhamento de prioridades. Deus vai fazer coisas grandes nesse ano de 2026. Mas a primeira coisa que Deus está dizendo aqui: nós precisamos agora alinhar as nossas prioridades. Eu sei que muitos de nós temos sonhos, irmãos, e não é errado você ter sonho. Não é errado você correr por uma carreira, ter um diploma, querer comprar uma casa, querer comprar uma coisa. Mas essas coisas não podem ser prioridade na sua vida. O que Deus está dizendo hoje aqui para nós, a prioridade de Deus nunca mudou, nunca vai mudar. E a prioridade de Deus: eu quero uma casa. Jesus veio preparar uma casa, os profetas trabalharam para a edificação de uma casa, os apóstolos trabalharam, e hoje nós, a igreja, precisamos trabalhar pela mesma coisa, pela casa do Senhor. Pastor, então é errado eu ter uma carreira? Não, pode ter sua carreira, irmão, pode ter os seus sonhos, mas a Bíblia diz: buscar em primeiro. Você sabe como começa Mateus 6, 25? Por que vocês andam ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pela vida, pelas coisas? Aí o 6,33 diz assim: mas buscai em prioridade. Buscai em primeiro lugar e a sua, e as demais coisas. Então casa, carro, sonho, casamento, isso não é prioridade, isso é as demais coisas. Porque quando você se empenha na prioridade que Deus tem, e você entra na festa do Senhor, o Senhor fala assim: pode deixar que a festa vai ser completa, o resto eu vou acrescentar.
É que o problema é que nós desconectamos das prioridades e aí corremos atrás das segundas coisas. E aí Deus falando para você, cara, então você vai na força do seu braço, você vai do jeito que você quer, você vai tentar vencer do jeito que você acha que deve. Mas se você priorizar o que eu quero, eu vou tomar conta de você. Aleluia. Aleluia. Talvez tem pessoas muito ocupadas com outras coisas e focadas em outras coisas. Deus está chamando nós a um realinhamento de prioridades. Esse ano que nós vamos viver vai ser um ano incrível, irmão. Essa igreja vai multiplicar em tudo. Tudo que vai vir na minha mão vai multiplicar, tudo que vai vir na sua mão vai multiplicar. Mas primeiro Deus está falando, vamos realinhar as nossas prioridades, porque Deus não vai fazer nada desalinhado à vontade dEle. Hoje o culto é mais para Deus nos levando, nos preparando para viver o que Ele tem. Interessante que Deus Ele tem algo no coração e Deus tem prioridade. 1 Timóteo 3,15 diz assim, isso aqui é Novo Testamento, olha o que Deus está alertando nós, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na o quê? Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, se eu demorar, se eu tardar, para vocês não esquecer como se deve proceder aonde? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Quando eu me reúno junto com o irmão, o que é isso? Onde estiver dois, tem gente que fala assim, eu sou sozinho, casa de Deus. Não. Sozinho, nós somos morada, mas Deus quer habitar nessa casa. Sabe o que é diferença de morada e habitar? Habitar é permanente. Eu posso visitar e posso sair. Não é que Deus vem e sai não, irmãos. Mas Deus quer permanecer, manifestando. Onde tiver dois ou mais reunidos. Tem gente que acha que ser igreja é lá em casa eu sou igreja. Mas aqui está dizendo, se eu voltar, porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Que é o quê? A igreja, coluna. Uau! Diga, a casa de Deus é uma coluna que sustenta peso. A casa de Deus é onde você é abençoado. A casa de Deus é onde é liberado palavras proféticas. A casa de Deus é onde você é revigorado. A casa de Deus é onde você chega e Deus fala com você. Um irmão ora e entrega algo para você. É onde o corpo está agindo, onde o corpo está trabalhando, onde Deus está liberando o seu mover sobre a terra. É aqui nesse lugar, é na cela, é onde nós nos reunimos. Por quê? Porque esse lugar é o lugar da verdade. Esse é o lugar onde tem colunas e tem pedras sendo buriladas, trabalhadas. Os líderes vão entender o que eu estou falando. E tem uma matéria que a gente estuda só sobre pedras, porque o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Pedra serve para quê? Para ficar jogado por aí? Não. Pedra só tem sentido se ela fazer parte de uma edificação. Por isso que ela tem que estar conectada no corpo. Uma pedra, ela pode estar no material de construção, não cumpre propósito. Mas uma pedra, quando ela entra nas mãos do construtor, e ele vai agora preparar, e ele vai conectar ela, e ela vai fazer parte de uma edificação agora. Diga, eu faço parte. Diga, da edificação. Onde está a casa de Deus? A casa de Deus, ela está aqui. Ela está aqui. E a casa de Deus tem prioridades, irmãos. Ageu capítulo 1, versículo 3 a 4, eu quero ler com os irmãos aqui. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, próximo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, de fachadas bonitas, enquanto esta casa permanece em ruína? Sabe o que Deus está falando aqui? Quando Deus tira o povo, Deus fala ao povo, vocês vão construir a minha casa. Porque naquela época Deus habitava em um templo, Deus habitava numa casa. E quando Deus fala para esse povo agora, vocês vão construir uma casa, e eles param a construção por causa da ameaça.
12 anos parado. Deus levanta o profeta e vai dizer aqui: acaso é tempo de vocês continuarem vivendo a vida de vocês, construindo casa para vocês, construindo a coisa para vocês, e Deus está dizendo: e a minha casa continua em ruína? Sabe o que Deus está falando? Está na hora de vocês mudar a prioridade. Está na hora de você mudar o foco. O tempo agora é a casa de Deus. Eles estavam indo construindo coisas para si, impérios para si, coisas para eles, mas o que Deus estava falando: eu quero que vocês voltem ao propósito. Diga para o irmão do lado, diga: esse chamado é voltar ao propósito. Ageu, vamos continuar, Ageu 1, 5 e 6. Ele diz assim, Ageu 1, 5. Ok. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Olha o que diz aqui: tende semeado. O que estava acontecendo com esse povo? O coração se dividiu, a prioridade foi dividida. Aí Deus está falando para ele assim, ó: tende semeado muito e o quê? Colhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num bolso ou num saquetel furado. Você sabe que há momentos da vida, não sei se já aconteceu com você, irmãos, que você tenta uma coisa, que você vai e você luta e parece que nada acontece. Você trabalha e não vê dinheiro, você luta e não vê coisa, e você está naquilo. É o que esse povo estava vivendo. Deus está falando bem assim, ó: vocês estão plantando e não estão colhendo. Vocês têm que comer, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Por quê? Porque estavam desconectados do propósito. Sabe o que é você comer e não estar satisfeito, irmão? Eu vou falar uma coisa para você aqui: nada nessa terra vai saciar você. Nada nessa vida vai nos saciar. Só existe uma fonte que vai nos saciar. Só existe um lugar aonde eu vou estar plenamente satisfeito. Dizia: este lugar é no propósito de Deus, é na vontade de Deus. Trabalho, casamento, tudo isso é muito bom, mas nada disso me satisfaz. Diga: só o Senhor, só o propósito dEle. O mundo, ele tenta se satisfazer em coisas, mas Jesus diz que nós não somos desse mundo. Diga para o seu irmão do lado, diga: irmão, você não é desse mundo. Diga: você não pertence. Esse versículo, Ageu, não está fazendo uma apologia para você ser pobre. Ele não está fazendo uma apologia que você não deve ter coisas. Irmãos, esse ano de 2026, Deus vai prosperar muita gente. Irmãos, tem testemunha aqui de pessoa que me testemunha. Ele não testemunha, mas ele me testemunhou. Na virada do ano, ele deu uma oferta que ele não tinha. Estava na conta dele, aquela quantia. Ele deu tudo que ele tinha na conta. Ele fala aqui para mim. Ele deu tudo. Antes dele sair aqui, isso virou o ano. Nós fizemos o culto, virou o ano. Antes dele sair aqui, ele recebeu muito mais. Alguém mandou um dinheiro para ele, recebeu muito mais. E hoje, ele finaliza esse ano. E esse irmão, quando chegou para mim e falou o tanto que ele prosperou, eu falei: uau, o Senhor vai fazer. Mas é um irmão que não mede custo para a obra do Senhor, irmão. É um irmão que quando você liga para ele, ele dá um jeito. Aí você vê qual que é a diferença. Ele entendeu o que é prioridade. Ele entendeu. Pastor, por que essa palavra tão tranquila e tão calma? É para você não ter tanta emoção, mas para você ter uma consciência. Porque nós vamos chegar no final de um ano de 2026. A sua vida pode estar da mesma forma ou pior, ou a sua vida pode ter virado uma viravolta. E Deus ter te abençoado de maneira sobrenatural. A única coisa, não depende de Deus, depende das minhas prioridades. Aleluia.
Diga para o irmão do lado, diga: a edificação da casa dele é o prazer dele. Vamos ler lá então Ageu 1, 7 e 8. Ageu 1, 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso... 7, 8. Coloca o 8 em mim. Subi ao monte, trazei o quê? E a casa... Sabe o que Deus está falando? Para com essa conversa de 12 anos que parou essa edificação, porque tem ameaça, porque tem coisas para fazer. Para com isso, sobe, busca o quê? Sabe quem representa madeira na Bíblia? Vidas, pessoas. Suba madeira, busque madeira, e faça o quê? Eu me agradarei e serei glorificado. Diga assim: Deus tem prazer na sua casa. Uau! O Senhor está dizendo: traga-me o povo, construam, prega o Evangelho. Todo domingo nós estamos aqui falando o quê? O Evangelho. Todo domingo nós estamos aqui falando o quê? De Cristo. Toda a célula que acontece, o que está acontecendo? Cristo. Nós estamos o quê? Edificando a casa do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus por pessoas. Tem líderes aqui que já está 5, 6 anos, 7 anos aqui. Tem uns que estão até mais. Nunca pararam de liderar. Sempre abriram a porta da casa deles, irmãos. Felizes, alegres. Recebem pessoas são transformadas, pessoas são abençoadas. Essas pessoas vêm, pessoas vão e está tudo certo. Mas são pessoas fiéis na edificação da casa do Senhor. Eu quero falar para vocês, líderes dessa casa: se preparem. Eu falo debaixo do temor do Senhor. Se preparem, porque o que Deus vai fazer. E não falo só para os líderes, falo para irmãos preciosos também, que olham para a igreja e entendem o valor que tem. Entende que Cristo deu a vida, foi pela igreja. Cristo deu a vida, foi para isso. Ele não entregou parte da vida dele, Ele entregou toda a sua vida. Porque ali na cruz nasce a igreja. Ali na cruz, quando aquela lança é transpassada nele, sai sangue e água. Ali, sangue e água fala de nascimento. Ali nasceu a igreja. O baluarte, a coluna da verdade sobre essa terra. Eu quero dizer para você: se prepare para esse ano de 2026. Porque se o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, não existe limite para o que Deus vai fazer nesse ano da multiplicação. Pastor, como que a casa de Deus é construída? Irmãos, eu agradeço a fidelidade de vocês a Deus primeiramente. Primeiramente, uma igreja ela se permanece em pé, um estabelecimento desse por causa de irmãos generosos. Se nós estamos aqui hoje sentados nessas cadeiras também, teve pessoas que Deus tocou no seu coração para ofertar, para dizimar, para dizer: eu confio nessa edificação. Nós estamos juntos, nós temos uma aliança, porque isso aqui vai crescer. E eu quero dizer para você: Deus vai te dar muito mais, irmãos. Não é para me dar, não é talvez para você tanto, mas é para a edificação da casa de Deus. A hora que você entender que todo recurso que Deus te dá tem um propósito, mas Deus vai permitir você ficar com uma parte dele, mas aquilo que Deus te pedir, entrega ao Senhor. Deus nos prova no pouco para nos colocar no muito. Quando eu falo de oferta, se o teu coração já agita, se eu falo de dízimo e fica mais agitado ainda, essa palavra não é para você. Mas você que quando ouve dízimo e oferta, o seu coração, ele começa a sacudir. Eu quero falar para você, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez dia antes da virada do ano nós vamos ter algum testemunho aqui. Eu estou pensando agora. Para que a sua fé venha a ser fortalecida no Senhor. Aleluia.
Eu quero finalizar, basicamente, mas eu quero falar antes aqui sobre as consequências de prioridades invertidas. Ageu 1, 9 a 11. Para nós finalizarmos praticamente aqui. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Uau! Diga: Deus me ama e quer me prosperar. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas quando você está desalinhado ao propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem também. Para o bem ou para aquilo que às vezes é mal. O babilônico foi um lugar de alinhar coração. O retorno para a cidade. Jerusalém era o centro. Deus falou: eu quero meu povo em Jerusalém. Eu quero meu povo em Sião. É o centro. Mas eu preciso de um altar. Eu preciso de uma casa. Para que eu possa habitar. E para que eu possa ser o Deus deles. E que através de mim as bênçãos seriam liberadas. Aleluia. Hoje Deus está alinhando a nossa visão, diga a nossa visão, e o nosso propósito. Daqui a alguns dias nós vamos estar aqui na quarta-feira para declarar uma palavra sobre essa igreja. E a palavra que vai ser para essa igreja, vai ser esse ano, é o ano da multiplicação. Mas hoje Deus nos chama a uma responsabilidade. Hoje Deus nos chama, eu e você, para uma resposta. Talvez algumas coisas aqui na sua lista, a partir dessa mensagem, vai mudar a prioridade. É por isso que eu digo para você, antes de você escrever qualquer coisa aqui, fale: Senhor, qual é a sua prioridade? O que eu posso cooperar para que o reino, para que a sua vontade venha se manifestar aqui na terra? A primeira coisa que você vai escrever talvez não vai ser um sonho, mas vai ser Deus colocando algo de um desejo no coração dele, através da sua vida. Ageu 2, 11 e 12. O louvor pode subir. Ageu, para nós finalizarmos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito do quê? Da lei. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui continua tudo conectado, irmão. Pergunta ao sacerdote a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes. É interessante, parece que as coisas vão desconectar agora. Mas o que Deus está fazendo é uma conexão tão grande aqui. É que isso aqui vai se conectar com o livro de Marcos. Aqui, agora o profeta Ageu está dizendo: se alguém levar carne santa na orlas das vestes, e ele vier a tocar um pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Pastor, o que quer dizer isso? Eu não sei se você sabe, mas todo judeu, ele tinha aquela bata branca que parece, sabe com aquela bata branca? Mas na ponta dela tinha fios azuis. E aqueles fios azuis, quando um judeu olha para o outro judeu, e ele olha aqueles fios azuis e fala da orla, porque isso que a mulher tocou na orlas das vestes do Senhor, tudo tem significado na Bíblia. Quando a mulher que tinha 12 anos, quanto tempo ficou a construção parada?
Quantos anos a mulher hemorrágica tinha? 12 anos. E ela toca na orla dos vestidos do Senhor. Porque nessa orla tem um significado. Todo judeu, quando olha para a orla, ele tem um fio azul na ponta, assim, você pode ver. E esse fio azul está dizendo para ele prestar atenção na lei do Senhor, para ele colocar os olhos na palavra do Senhor. Então todo judeu, quando olhava para aquilo, ele estava dizendo: a minha prioridade é não tirar os olhos do Senhor. Todo judeu sabe isso. Ele olha. Só que aqui está um contexto e uma oferta. Eles estão numa oferta, uma oferta de holocausto. A Bíblia fala de 5 ofertas. Diga 5 ofertas. Eu vou falar só rapidinho aqui, enquanto o louvor se prepara, de 3. Diga 5 ofertas. Tudo representa Cristo. Já preguei sobre isso. Mas a oferta de holocausto, que era a oferta que oferecia o cordeiro ou o sacrifício, não havia nada, nenhuma parte para o ofertante. O ofertante trazia e ele não tinha direito de nada. Ele trazia a sua oferta, e essa fala oferta de holocausto que havia, e ele entregava ao sacerdote, e tudo era para Deus, nenhuma parte tinha para ele, porque isso tinha um significado. Ele estava dizendo, com aquele animal, ele era totalmente queimado. A Bíblia diz que Deus recebia aquele incenso como aroma suave, o animal todo queimado, não reservava nada para o ofertante, subia esse aroma ao Senhor. Sabe o significado? Consagração total. Eu entrego tudo ao Senhor, eu entrego completamente ao Senhor, sem reserva, sem nada. Aquilo era uma entrega, e dizer: Senhor, aqui não sobra nada para mim, tudo é para o Senhor. O ofertante dizia: tudo é teu. Essa era a oferta do holocausto. Havia a segunda oferta, e essa oferta, ela se cumpriu em Cristo. Cristo foi oferecido no altar perfeito. Ele não entregou parte da vida dele, ele entregou toda a vida dele por mim e por você. O sangue dele foi derramado todo para mim e para você. E a Bíblia vai dizer que Cristo se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5:2. Jesus é o cumprimento dessa oferta. Na cruz não foi uma obediência parcial, não foi uma entrega parcial, foi um holocausto, foi uma entrega total da vida dele, da obediência dele toda, para que eu e você viéssemos ser aceitos diante de Deus. E nisso aqui não cabe nada para mim e para você, isso aqui é obra dele e glória a ele. Mas tinha a segunda oferta, que era a oferta de manjares. Essa oferta, o ofertante, ele trazia essa oferta. Não tinha carne nessa oferta, não tinha animal, porém tinha a melhor farinha. Diga: a melhor farinha. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O que era essa oferta? Não tinha sangue, não tinha farinha, tinha azeite, tinha incenso, não tinha fermento e era com sal. Sabe o que significava? Representava o trabalho diário do fruto da vida. Uma vida pura, sem corrupção. É uma oferta a Deus de uma vida diária. O sal fala de aliança e permanência. Isso se cumpre em Jesus. Jesus é o pão vivo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Sua vida foi perfeita, sem pecado, sem fermento. Tudo dele era agradável ao Pai. Mas havia a outra oferta, e eu vou finalizar com essa oferta. Diga: oferta pacífica. Levíticos 3, está em Levítico 1, Levítico 2, essa oferta é Levítico 3. Como era essa oferta, pastor? Essa oferta, parte dela era queimada. Diga: parte era queimada. A outra parte ficava com o sacerdote, e a outra parte o ofertante comia. Era uma oferta de comunhão. Uma parte era para Deus, uma parte para o sacerdote e uma parte era para o ofertante. Mas é interessante que o ofertante ficava com duas partes. Ele ficava com a coxa, diga com a coxa, e com o peito. Diga: com o amor de Deus que está no peito e com a força. A coxa fala de força, o poder do Espírito Santo. O amor do Pai e o poder do Espírito Santo. A igreja vai viver por duas coisas:
Porque o Pai nos amou e entregou o seu Filho, e o Filho veio, e um dia o Filho vai vir também. E a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo, e na sua coxa direita está escrito poder e autoridade. O Espírito Santo foi nos dado também como poder e autoridade. Nós temos o amor do Pai, mas a igreja não pode viver só no amor. A igreja tem que viver no poder do Espírito Santo a cada dia, para poder edificar a igreja do Senhor. Oh meu Deus. Essa oferta era entregue, e quando eles estavam comendo do peito do amor do Senhor, ou experimentando do Espírito Santo, parte dela poderia tocar e cair na orla e ficar presa num fiozinho daquele. E a pergunta de Ageu agora está dizendo: pode um pedaço de carne daquela que foi consagrada, porque aquilo que era consagrado era do Senhor, era santo, pode um pedaço desse tocar alguém e tornar santo? O que eles disseram? Na lei não pode. Na lei não pode nada. Tudo aquilo, se uma mulher imunda tocasse num homem, um homem se tornaria. Mas Marcos vai trazer uma passagem que Jesus, quando estava caminhando aqui na terra, uma mulher estava dizendo: se eu somente tocar. Quem era aquela mulher? Uma mulher imunda. A pergunta aqui: pode? Só que entenda uma coisa, só que Jesus vai fazer 2 milagres em um aqui, Marcos 5. 2 milagres, porque o milagre que ele ia fazer, ele é interrompido. Porque o milagre que ele ia fazer, ele ia ressuscitar, ele ia curar a filha de Jairo. Mas no momento do caminho de Mateus 5, ele se encontra com uma mulher, aonde ela diz: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Jesus. É interessante que Mateus 5, 21, essa mulher, quando ela toca nas vestes do Senhor, automaticamente, pela lei, Jesus tinha que se tornar impuro. Quando uma mulher impura tocasse um homem, se um homem tocasse um cadáver, ficava impuro. Mas quando essa mulher toca nas orlas do Senhor, Jesus para na mesma hora, e essa mulher é curada na mesma hora. Eu não sei se você sabe, mas ninguém poderia ver a face de Deus na velha aliança. O homem que mais caminhou com Deus, que foi Moisés, tinha tanta intimidade que a Bíblia falava com Deus face a face, nunca viu a face de Deus. Moisés falou: mostra-me a tua face. O Senhor falou assim: fica na penha da rocha que eu vou mostrar minhas costas para você. Porque face fala de aceitação. Na velha aliança não tinha aceitação. Mas quando essa mulher toca no Senhor, o Senhor para, não só para, ele olha para a mulher, aquela mulher olha a face de Cristo. E quando ela olha a face de Cristo, a primeira vez que o Senhor chama filha. Jesus olha para aquela mulher. Os discípulos: mestre, você ficou doido? A multidão te aperta, todo mundo te toca, e você pergunta quem te tocou? Jesus fala: alguém me tocou. Eu não sei se você sabe uma profecia de Isaías, mas tem uma profecia de Isaías que diz que o Senhor traria sobre as suas orlas, traria salvação, sobre as suas asas traria salvação. O profeta Isaías, essa mulher, eu acho que ela leu o livro de Isaías, não é possível, porque quando ela toca na orla, quando ela toca naquele lugar, daquela fitinha, daquele fiozinho azul, no mesmo momento ela é curada. Jesus era para se tornar impuro, mas Jesus agora, na graça, não se torna impuro, transfere a pureza para a mulher. Só que a loucura vai continuar. É porque Jesus olha para ela e ela vê a face de Cristo, ela vê a face de Deus. Moisés não conseguiu ver, mas na graça Deus veio revelar quem o Pai era. Mas é interessante, quando essa mulher é curada, Deus chama ela de filha. Vai, porque a tua fé. Uau! O profeta diz que sobre as asas dele, sobre a orla dele haveria salvação. Essa mulher, ao tocar, ela foi salva.
ela não só foi curada, ela foi salva, porque a graça transmitiu. A lei não podia. Na lei, se um tocasse, se tornaria impuro. Na graça, quando essa mulher toca, ela, além de não tornar Cristo impuro, ela é curada. Só que ainda continua a história. Jesus agora não vai mais orar pela filha de Jairo. Jesus vai tocar num defunto. O profeta Ageu está falando: e se trocar numa coisa imunda, fica puro ou não? Na lei, vai ficar impuro. Jesus, quando vai orar pelaquela mulher, sabe o que acontece? Pelaquela menina que tinha 12 anos. Quantos anos? Quantos anos a mulher hemorrágica tinha? Quantos anos a menina tinha? Quantos anos Ageu agora vai profetizar que o tempo ficou parado e Deus levanta o profeta? Uau! Porque aonde nós estamos empenhados na edificação, os milagres começam a acontecer. Oh meu Deus, você vai viver tanto milagre na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Mas uma questão agora é ajuste de foco. Só que eu não tenho tempo de ler, mas eu vou falar para você. Ageu ainda continua, porque tudo é uma sequência de versículos. E Ageu parece que leu o capítulo 5 de Marcos, porque ele vai continuar numa sequência. E ele vai ainda dizer aqui, Ageu vai perguntar, porque vai agora um homem colher no monte trigo, que poderia colher 20 sacos de trigo. Estou fazendo uma conjectura para você, mas é o que está escrito. Mas ele só colhe 10. Mas dava para colher 20, mas só colhe 10, porque diante da lei havia escassez. Aí o próximo versículo, eu não sei se você vai entender na conexão. Sabe que é onde entra? Jesus pega os pães. Mateus capítulo 6, versículo 1. É pouco demais, não vai dar. Levaram na mão do Senhor Jesus. E Jesus levanta aqueles pães ao céu. Na graça o Senhor levanta os pães e diz: Pai, graças, e eu te dou. E os pães não foram multiplicando nas mãos. Tem gente que prega que foi multiplicando nas mãos dos discípulos. Não, foi quando Jesus partiu o pão e distribuiu a eles o pão. Aumentava. Diga: nas mãos do Senhor vai multiplicar. Diga: nas mãos do Senhor. Diga: não é nas minhas mãos. Por isso que os discípulos tinham que voltar e buscar mais, porque enquanto Jesus partia o pão multiplicava, ele dava e os discípulos distribuíam, mas o milagre não estava nas mãos do discípulo, porque o milagre não acontece na minha mão, o milagre acontece nas mãos do Senhor. Diga: o milagre do ano de 2024 não está nas minhas mãos. 26. Vamos, pastor, para frente. Diga: o milagre de 2026 não está nas minhas mãos. Está nas mãos de quem? Aquilo que era para ver escassez, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tornar em abundância. Aquilo que a lei era para ser escasso, mas diante da graça, diante do tempo que nós estamos agora, nós vamos viver multiplicação. E a Bíblia diz, escuta aqui para finalizar, que na lei esse povo comia e não se satisfazia. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Do pouco se tornou muito e ficaram satisfeitos. Ali eles tinham, comiam e não se satisfaziam. Mas agora, o pouco nas mãos do Senhor, Deus trouxe para muito e todos comeram. E sobrou 12 cestos. Bem-vindo ao ano 26, o ano da multiplicação. Meu Deus, não vai dar para explicar como aconteceu. Não sei, estava nas mãos dele e ele multiplicou e me deu. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos adorar aqui o Senhor. Nós vamos orar um pelos outros agora, porque essa unção está na sua vida também de multiplicação. Nós vamos agora gerar um ambiente espiritual aqui, porque nós estamos preparando para aquilo que Deus vai fazer nesse ano de 2026. Eu não sei como vai acontecer, só sei uma coisa: vai acontecer. O Senhor vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos. Oh Espírito Santo, eu quero que você agora conecte o teu espírito agora. Se você ora em língua, começa a orar agora, que você vai colocar a mão sobre alguém e debaixo da graça essa pessoa vai ser abençoada, debaixo da graça essa pessoa vai ser tocada. O Espírito vai fluir aqui, porque o Espírito
derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. E me envolva na sua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva. E me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida me envolva na tua história. Minha vida me envolva na sua história. Minha vida me envolva na sua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na sua história. Toda a minha vida te entrego tudo, Deus. E me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida, meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és o meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Se eu tenho a ti. Eu gostaria nesse momento, enquanto eles estão ministrando, você vai orar para alguém. Essa unção vai ser transferida agora. Quando Jesus tocava, a Bíblia diz que todos tocaram nas suas orlas eram curados. Aonde Jesus caminhava havia milagres. Você vai orar para essa pessoa e vai declarar na vida dela agora. E enquanto você orar, milagres vão acontecer. Eu gostaria que todos agora tivesse com alguém. Começa a orar agora. Libera o rio, libera o Espírito agora. Você vai profetizar, o Senhor vai te dar palavras proféticas. Nós vamos ativar agora. Os rios estão fluindo aqui. Existe uma palavra que o Senhor quer liberar. Existem palavras proféticas que o Senhor quer liberar. E você é um canal, você é um fluir de Deus aqui agora. Libera os rios. Vai até uma pessoa, ora com ele. O novo vem rompendo como a luz do dia. O novo vem rompendo como a luz do dia. O novo vem rompendo como a luz do dia. Fiel é o que prometeu.
nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Eu declaro, Pai, a unção do Senhor, Pai. Eu declaro a unção liberada sobre essa casa para testemunhar, Pai. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, Pai. Eu declaro, Pai querido, Cristo em nós é a esperança, Pai querido. A esperança é Cristo em nós. Eu declaro, Pai querido, viveremos, Pai, do Espírito. Fluiremos do Espírito. Manifestaremos os dons do Espírito. Eu declaro, Pai querido, uma estação se estabelece nova sobre essa casa. Assim como o salmista, Pai, vai dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, para sempre. O meu prazer, Pai querido, é a tua casa. O meu prazer, Pai, é edificar a casa. E eu declaro, Pai, corações se unindo a esse propósito. Eu declaro unção sendo liberada para esse propósito. Esse ano de 2026 é um ano, Pai, onde os campos estão brancos, Pai, onde a colheita está preparada. Pai, eu declaro, levante os trabalhadores. Eu oro para os trabalhadores, eu oro para eles, que os corações venham se unir ao propósito eterno, que o foco venha a ser Cristo, que a vida não venha a ser por preciosa, mas que nós venhamos morrer para nós mesmos, para que Cristo venha viver e a glória do Pai venha a ser expressa através de nós. Eu quero declarar para essa casa, Pai, sobre cada um, Pai, essa unção, Pai, de multiplicação. Nós somos filhos de Abraão. Onde nós colocamos a planta dos pés, nós tomamos por herança. Tudo que nós colocarmos nas mãos vai ser abençoado, vai multiplicar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desfrute o teu último domingo que você não fez nos outros domingos. Desfrute nesse. Quarta-feira, às 9h30, nós vamos estar aqui numa linda festa de celebração. Muito importante nós terminarmos bem e começarmos bem. Não é só começar, nós vamos terminar bem e começar melhor ainda. Aleluia. Vejo vocês na quarta-feira, um domingo abençoado em nome de Jesus. Aleluia.